Olha o que o Senhor, Ele te diz. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo em Abraão que eu não vou cumprir. Eu não sou cantora, mas sou adoradora. E eu vou fluir do Espírito Santo que nos diz: possuir a terra onde mana leite e mel. Vai acabar essa estabilidade nesse meio do povo seu, porque vocês irão acessar uma terra estável. Então só parece. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que as suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde mana leite e mel, com meus filhos ao redor e tuas bênçãos sobre os meus. Ouça com atenção. Aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel. Jesus é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Jesus é fiel, não descansará, não desistirá de todo o bem que Ele tem projetado para minha história e para a sua. Viveremos o Éden do Senhor, aquilo que Deus projetou para nós com o seu infinito amor. Nós temos perseverado na sua presença, não temos nos entregarmos ao mal, porque o tememos e temos entregue a nossa causa naquele aquele que é justo, aquele que é juiz, que julga corretamente. Aleluias, glória a Deus. Você receberá uma proposta, diz o Senhor. Você receberá uma proposta, diz o Senhor. Lá em 1 Samuel, é a primeira palavra que o Senhor me traz para liberar. Quem vai receber essa proposta? Alguém que carrega a sabedoria do Espírito Santo de Deus, a sabedoria da presença de Deus, os conselhos do Espírito Santo de Deus, que não age da sua carne, que não age do seu impulso, que tem o domínio próprio do Espírito Santo, que frutifica desta presença, que está alinhado com esta presença, que não dá lugar à sua carne, mas é governado por esta presença. Abigail, a mulher de Nabal, de um homem carnal, recebe uma proposta de Davi, um escolhido do Senhor. Abigail era casada com um homem tolo, um homem insensato, um homem que se entregava ao próprio deleites do seu coração, mas ele vem a falecer, ele vem a morrer. E quando Davi sabe, Davi então traz uma proposta e é salvação na vida daquela mulher. Ela é pedida em casamento. Então aqui há uma aliança, aqui há uma salvação, aqui há uma proposta. Um escolhido de Deus vai te fazer uma proposta, assim diz o Senhor. A outra palavra, deixa eu abrir. A palavra de Deus vem nos dizer em Lucas capítulo 10, verso 16: quem vos ouve, ouve a mim. Quem vos ouve,
ouve a mim. E quem vos despreza, despreza a mim. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. É o que diz as palavras de Deus. Porque se o Espírito Santo de Deus está em nós, as palavras de Deus estão em nós. Quando nós olhamos para os nossos irmãos, quem fala é Jesus Cristo. É Ele que está ensinando, é Ele que está lembrando, é Ele que está guiando, Ele é o cabeça da igreja. Então não tem porquê em nosso meio ter um espírito de divisão, de nos acharmos melhores do que o outro, porque quem fala através de nós é Jesus Cristo. É a manifestação da presença de Deus. É aquilo que o Espírito Santo ouve, ele não fala de si mesmo. Ele fala do que ele ouve da boca de Deus. Então, se eu passo um tempão na faculdade ou fazendo um curso para aprender sobre o corpo humano, para aprender uma especialização jurídica, para aprender, não sei, porque eu não posso sentar no meu sofá e ouvir os meus irmãos, cheios do Espírito Santo, que tem a revelação que o Espírito Santo de Deus traz para ser ensinada, para ser ministrada, porque estou ouvindo o próprio Jesus a me ensinar. O próprio Jesus a trazer entendimento para a minha mente. O próprio Jesus para me corrigir e me disciplinar. Através da obediência deles, que tem ouvido em visões, que tem ouvido em sonhos, que tem sido ministrado em seu espírito, e como Ezequiel tem abrido a boca e falado, e como Ezequiel tem aberto a boca e falado o que ouviu do Espírito de Deus, do Deus que é santo, poderoso e único. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Escolhemos nos humilhar, Jesus nos ensinou. Se Deus quiser, Ele nos exalta para a glória do seu nome. Porque quando Deus, Ele exalta, trazendo o exemplo, seu Filho amado, Jesus Cristo, é a manifestação do poder de Deus. O processo foi dolorido para que eu e você pudéssemos ser livres do poder do pecado, para que Jesus tratasse lá na raiz direta. Eu até postei que o Luciano Subirelli tem um livro sobre obediência. Ele explica a revelação que o Espírito Santo ministrou a ele e ele tem sido fonte de Deus em nossas vidas, para a glória de Deus. Que Deus o proteja, que Deus o abençoe. À medida que nós obedecemos, Deus vai nos enchendo, não para a nossa glória, mas para a salvação, para a libertação, para quebrar cadeias no entendimento, nas mentes das pessoas. Então o Senhor me traz aqui com uma terceira palavra, receba com mansidão, que a gente é tudo irmão. Tem ninguém quem tá falando, é? Não é Lília, não, é Jesus. Deixa eu abrir outro versículo. Antes de entrarmos na terceira, vamos continuar em Lucas, capítulo 11 agora, que o Espírito Santo me lembrou quando eu fui abrir o outro versículo que nós iremos ler. Verso 14. E ele estava expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. Saindo o demônio, o mudo falou, e as multidões se maravilharam. E as multidões se maravilharam. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Bezebu, o chefe dos demônios. Tá no meio e tá criticando. Tá no meio, mas tá mal falando. Tá no meio, mas está fazendo percepções com o seu cérebro humano. Não é uma revelação de Deus. Não foi falar com Deus. É baseado na visão e numa escuta. No eu, como minha irmã me explicou, numa ministração do Espírito Santo, a Camila Barros,
Eu não lembro bem qual é a ministração, assim, o título. Mas o eu tá tão elevado, e esse ser humano acredita, eu não preciso aprender mais de Deus. Eu sei tudo. Então eu olho e digo, tá expulsa os demônios por Bezebu, o chefe dos demônios. E outros, tentando, buscavam dele um sinal do céu. E outros, tentando, buscavam dele um sinal do céu. Todo o reino, mas ele, conhecendo os seus pensamentos, ele estava no meio, mas Jesus conhecia os seus pensamentos. Disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairás. Se Satanás também está dividido contra si mesmo, como ficará de pé o seu reino? Como o demônio vai expulsar o demônio do endemoniado? Se Satanás também está dividido contra si mesmo, como ficará de pé o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Bezebu. E, se eu expulso os demônios por Bezebu, por quem os expulsam vossos filhos? E, se eu expulso os demônios por Bezebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sem dúvida é chegado a vós o reino de Deus. Quando o forte homem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão em paz. Mas, sobrevindo outro mais forte do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que ele confiava e divide os seus despojos. Vem outro mais forte do que ele, tira a sua armadura e divide os seus despojos. Lembra da Babilônia, da permissão de Deus? Vem e faz um saque, vem e destrói, vem e rouba. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, e, não o achando, ele diz, eu tornarei para minha casa, de onde saí. E, chegando, acha varrida e ornamentada. Então, ele vai e logo consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E eles entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, a palavra de Deus vem nos dizer em Números, capítulo 12, Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que seu irmão tomara, porque tinha tomado a mulher cuxita. Disseram, porventura, o Senhor falou exclusivamente por meio de Moisés? Disseram, porventura, o Senhor falou exclusivamente por meio de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor o ouviu. Ou seja, o Senhor ouviu o que foi falado contra um escolhido de Deus. Contra um escolhido de Deus. Deus o escolheu, Deus o preparou, Deus o levantou. E Moisés está posicionado, fazendo o que Deus quer. Então, aqui um parente fala de Moisés e Deus, ele ouve. O homem Moisés era muito manso, gentil, amável e humilde. Aqui mostra o poder de Deus, né? Da sua presença e do seu poder, tornando aquilo que nós não éramos, aquilo que o pecado deformou. Alguém que cometeu um homicídio, né? Agora
Um homem manso, humilde. E isso é muito real. Teve uma vez eu brincando com meu esposo, ele fez alguma coisa. Aí eu peguei e disse, Deus está te mostrando meu coração. Porque quando ele transformar esse coração, eu vou glorificar o nome dele. Tá entendendo? Deus vai te mostrar a dureza, mas também quando tiver humildezinho feito Nabucodonosor, vai mostrar também. A boca que manda ir pra fornalha. A boca tá, só o Senhor é Deus, ele abate o exaltado. Foi Nabucodonosor, meu filho. A boca que mandou acender a fornalha de fogo foi a boca, em Daniel 4, que deu testemunho da glória, do poder de Deus. Assim nos diz o Senhor. Então, depois que eu entendi que Deus nos traz a consciência do que a pessoa é, do que tá nela... Entendeu? Por quê? Porque quando o cenário mudar, você vai glorificar a Deus, porque você sabia qual era a realidade. Tinha Amonitas, tinha Eteus, tinha Aveus, tinha Jebuseu. E agora tem o Espírito Santo. E agora tem a mansidão. E agora tem amor. E agora tem paz. E agora tem compaixão. E agora tem misericórdia. Mas antes, Aveus, Jebuseus, Eteus, Cananeus. Você entendeu? A consciência do inimigo. E agora? A consciência da presença maravilhosa do Espírito Santo. A consciência da presença maravilhosa do Espírito Santo. Então, todo testemunho tem as obras da gente e as obras da gente com o Espírito Santo. As obras da gente e as obras da gente com o Espírito Santo e com o poder de Deus. Com a obra maravilhosa manifesta na cruz do Calvário. O sacrifício e o voluntariado de Jesus, levando sobre si toda a condenação, todas as dívidas que nós cometemos, ou nós ou os nossos antepassados. Aleluia, glória a Deus. Então, mas você pode ter vindo de uma família idólatra. Então, na sua geração, que é uma das maldições que existia, que vinha, é enfermidades. Aí você olha para trás, os seus antepassados, tudo morreu de enfermidade grave. Aí você tem um filho agora, alguém com enfermidade grave. E o pessoal na família com enfermidade grave. Porque seus antepassados eram idólatras. Jesus quebra essa maldição. E traz saúde para esses corpos. E traz saúde para essas células. Assim te diz o Senhor. O Senhor quebra toda maldição. Toda maldição. A você que não adora mais, a você que não se curva mais, que reconhece o Senhor como o Senhor da tua história, como o único Deus da tua vida e não se prostra a Baal. Então toda maldição, toda genética, toda a célula que herdou essa maldição, Jesus Cristo, ele quebra agora. Jesus Cristo, ele quebra agora. Porque ele está acima de todo nome. Ele está acima de todo nome. E Deus te dá essa consciência hoje. Porque quando você fizer exame, quando se manifestar a saúde, quando não houver mais esse tumor, você vai saber que foi Deus que fez, foi Jesus que fez, não foi homem que fez, não foi diploma que fez, não foi profissão que fez. E isso não é zombaria das profissões, isso não é zombaria do estudo humano, mas porque o humano, ele é limitado. E esse processo de frustração, diz o Senhor, aonde Baal não te respondeu, os deuses que tu adorou não respondeu, é Deus se fazendo conhecer, é Deus te mostrando, eu sou Senhor, eu sou único, eu sou o único Deus a ser adorado. Então o diploma te deixou na mão, a tua profissão te deixou na mão, os teus amigos te deixou na mão, quem sentou na mesa te deixou na mão, te frustrou, não te atendeu. Mas Deus te atende agora. Deus traz essa resposta do céu agora. Deus traz a resposta do céu agora para o teu sacrifício, para a tua entrega, para a tua posição, a posição pública de o reconhecer
como o único Deus e o único Senhor da tua vida. Como o único Deus e como o único Senhor da tua vida. Deus vai manifestar no físico sinais e maravilhas por causa da tua entrega, da tua manifestação pública de quem Ele é. De quem Ele é. Então essa frustração é permissão de Deus para você saber, ter consciência. Baal não é Deus. Deus só existe único. Baal não é Deus. Deus só existe único. Então aí, porque esse espírito vai acabar dentro do nosso meio, em nome de Jesus, de crítica, ministeriais. Irmão, tu sabia que eu não me preocupo com o profeta de Baal? Primeiro, a pessoa tem que ser corajosa, muito. Tem que não temer a Deus. Ou corajoso, muito, para dizer assim, assim diz o Senhor Deus. Gente, essa pessoa tá atraindo, veja. A pessoa fala assim, assim diz o Senhor Deus. Tá usando o nome de Deus para dizer, assim diz o Senhor Deus, e enrolar pessoas. Tu acha mesmo que precisa orar ao contrário? Tu acha mesmo que a gente precisa perder tempo de, ao invés de falar vida, de ficar criticando? Não, irmão. A pessoa em si perdeu o temor só sendo. Não tá dizendo assim, assim diz Lilian. Humana, sou humana. Mas dizer, irmão, assim diz o Senhor Deus. Aí Deus olhando lá e diz, quê? Tá dizendo que eu falei. Aí eu mandei meu filho, pagou um alto preço pra tu chegar agora e enrolar as pessoas que eu paguei pra ele salvar. Irmão, tem que ter muita falta de temor pra dizer, assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus. Quando Deus não disse nada. Mas para enrolar pessoas. Aí imagina ele olhando lá de cima. Ah, eu paguei meu filho um alto preço por amor a essas almas. Aí chega tu, bonito. Chega tu, bonito. Aí diz que eu tô falando, mas eu não tô falando é nada. E a tua fala não converte pessoas, não leva pessoas a arrependimentos, que é isso que Deus falava. Que os profetas que estavam falando mentira, as suas falas faziam com que as pessoas continuassem em seus maus caminhos. Não falavam as palavras de Deus. Falavam para os seus egos. Então a pessoa tem que ter muito. Então, irmão, foca. Vamos focar naquilo que Deus nos chamou. Porque alguém que diz assim diz o Senhor Deus, sem Deus ter dito nada, já está atraindo Deus, a atenção dele. Para quê? Para acabar com as obras do diabo. Que está manifestando mentira na mente dessas pessoas, que é o diabo que tem essa vontade de manter as pessoas nos seus pecados, para que as almas dela vá para o inferno. Mas Deus é aquele que se manifesta e que destrói toda a obra do maligno. Aleluia, glória a Jesus Cristo. A não ser que o Senhor te fale, a não ser que esteja na sua frente. Não é? Mas isso é o que o Senhor nos diz. Foi isso que Ele disse para mim. Foca em mim, fala o que eu te mandei falar e deixa que eu vou cuidar de quem está sendo falso, mentiroso e enganador. Isso não me impede de me posicionar. Teve uma pessoa que queria me ensinar uma coisa errada. E aí eu aprendi com uma das minhas irmãs que teve a revelação do Espírito que tipo de comportamento é aquele. Eu disse, você já vive tão uma vida errada que isso você se tornou certo para você, mas isso é errado. Mas a pessoa queria me convencer de que aquilo era certo. Eu disse, se é certo, por que não pode ser feito no público? É a primeira coisa. Se você não pode fazer no público, tem alguma coisa errada aí. Entende? Então aí, tá vendo como é bom ouvirmos uns aos outros, da porção que o Espírito Santo dá a cada um? Amém, aleluia, glória a Deus. Então Deus diz que ouviu. Além de Deus diz que ouviu, logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Chamou todo mundo para conversar. Vocês três, saia à tenda da congregação. Eles três saíram. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se aproximaram.
Ele disse: ouvi agora minhas palavras. Ele disse: ouve agora minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra meu servo Moisés, assim a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele se foi. A ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele se foi. A nuvem desviou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e pecamos. Ora, não seja ela como um morto, que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Moisés clamou, pois, ao Senhor, ó Deus. Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, rogo-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja isolada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim, Miriam esteve 7 dias isolada fora do arraial, e o povo não partiu até que ela foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentou o arraial no deserto de Parã. Amém? Glória a Deus. Deus trouxe uma disciplina, Deus trouxe uma correção, Deus trouxe uma separação, Deus trouxe um momento isolado do meio, do arraial, para tratamento, para limpeza. Não é porque não teve temor em falar, em criticar e em falar de um escolhido de Deus. O celular ele vai descarregar, já está mais escuro a imagem, mas o Senhor